Hoje vamos estar entrando no capítulo 3. E o tema de hoje é alcançando a redenção. Por que esse tema, alcançando a redenção? Porque Boaz, ele é uma sombra, é uma tipologia de Cristo. Então ele é como resgatador de Ruth, como viúva, ele faz o papel do redentor, ele está redimindo. Então esse é o tema do capítulo 3, alcançando a redenção. Vamos fazer a leitura. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali pará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Muito bem. No capítulo 2, nós vimos Ruth trabalhando nos campos de Boaz. E trabalhou lá até o fim da colheita da cevada, da colheita do trigo, cumprindo o propósito que ela tinha estabelecido com Noemi, de ajudá-la. Vamos relembrar um pouquinho disso. Ruth 1, 16, 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Vamos lembrar que Ruth era moabita. Eles estavam na terra de Moabe. Com a morte do esposo de Ruth, com a morte do esposo, como que é o nome da outra? Noemi. Orfa. Morreram todos, ficaram só as viúvas. A Orfa ficou lá, e a Ruth fez questão de acompanhar Noemi para cuidar dela. Ok? Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então eles estão saindo lá de Moabe, elas estão saindo de Moabe, estão indo para Belém, que é a cidade de Noemi, a sogra dela. Tá? Isso daí, Noemi ainda numa posição ainda ressentida, amargurada, e Deus colocando o seu agir, utilizando como instrumento Ruth na vida de Noemi. Isso estava começando a trazer uma alegria de volta, pela esperança alcançada de recursos. Vamos lembrar que elas eram muito pobres, e maior ainda de redenção. Isso fez renascer de volta a fé de Noemi, abrindo os olhos para a bondosa providência de Deus. Vamos ver isso, capítulo 1, versículo 20. Porém ela lhes dizia, quando chegou em Belém: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Note, ela tinha caído na fé,
estava longe da comunhão de Deus, está começando a retornar agora, está voltando para Belém, só que amargurada. Capítulo 2, versículo 20. Ruth vai para o campo respigar, ou seja, vai após os colhedores pegando os restos, tá? Só que Boaz era o dono daquela plantação e favoreceu ela para que ela fosse logo em seguida para pegar, e ainda orientou os seus servos para que derrubasse espigas para ela. Então ela voltou com bastante alimento para casa, cerca de 20 quilos. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então veja só, até agora ela estava amargurada, ressentida, acusando a Deus. Aqui começa a mudar. Bendito, sai uma bênção daquela que estava amargurada. Bendito seja ele do Senhor. Ela não sabia ainda que era Boaz, que ainda tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aliás, aqui já o sabia, nem para com os mortos, porque Boaz era parente dela, tá? Na verdade, parente do marido dela. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado e um dentre nossos resgatadores, tá? Na lei judaica, nós vamos ver logo à frente, tem uma lei chamada lei do levirato, que é para resgatar a pessoa de uma condição dessa, de viuvez, de pobreza, e então é responsabilidade do parente resgatador resgatar a pessoa, ok? Então nós estamos andando aqui com essa história, onde nós estamos vendo a bondosa providência de Deus, porque Ruth entrou num campo que ela não sabia de quem era, não tinha cerca, não tinha placa, não tinha demarcação para que ela soubesse. Ela não era dali, não sabia de quem era a terra, simplesmente foi respigar. Noemi esperara que até a colheita tivesse terminado para aproveitar a oportunidade de confrontar Boaz com sua necessidade de redenção, por meio do casamento do levirato. Muito bem. A colheita, ela durava mais ou menos 3 semanas. Então, durante esse período, ela não tocou no assunto, esperou terminar a colheita. Então, nós estamos agora no quinto momento, término da colheita. Já colheu tudo, tá? Agora é a hora de limpar as espigas. A soberania e bondade de Deus mantém a expectativa de fé na busca de se apropriar da redenção. Veja só, Noemi tem essa expectativa de ser resgatada, ela e Ruth, em meio às circunstâncias que estavam se desenrolando. Vamos lembrar que nós estudamos que as circunstâncias não são o acaso, é o agir de Deus, tá? Aqui nesse ponto, nós vamos ter uma inversão. Vai lá para o capítulo 3. Que inversão que ocorre? Noemi passa de ajudada para ajudadora. Até agora, Ruth está ajudando Noemi, está cuidando dela. Agora Noemi passa a se preocupar e ajudar Ruth. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Muito bem. Nesse papel agora que ela passa a aconselhar, dando um passo mais em sua restauração e crescimento dela mesma. Note que ela estava amargurada, deu o passo de voltar para Belém, depois demonstra sua amargura mudando o seu nome, depois muda a sua atitude quando Ruth aparece com os recursos e ela passa a bem dizer. Agora ela passa a agir, já é um terceiro passo.
ela entra em ação. Importante que nós precisamos ter uma visão. Quando nós ajudamos a outras pessoas, nós experimentamos alegria e satisfação de fazer isso. Quando nós fazemos para o Senhor, isso traz alegria, isso traz satisfação. Então, se você não encontra satisfação nisso, é melhor consultar o Senhor, o que está acontecendo. Isso aí deve ser um fruto do Espírito, tá? Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nós temos o exemplo maior, o exemplo em Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ou seja, para os outros, ajudar. Ok? Então nós vemos aqui em Jesus o exemplo de quem sempre foi dedicado aos outros. Nós, quando nascemos de novo e somos resgatados, inicia-se um processo de busca de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele é o exemplo, ele é o alvo. Isso que deve ser buscado. Muito bem, volta lá no Ruth 3:1. Vamos entender esse versículo. Pessoal, esse versículo aqui parece um tanto estranho para a nossa cultura, para os nossos tempos. Mas vamos enxergar com as lentes daquela época, os costumes daquela época. Veja só, naquele tempo, os casamentos eram arranjados pelos pais. De modo que Noemi estava agindo o quê? De acordo com os costumes da sua época. Ela, como sogra viúva, a nora viúva, ela está fazendo o papel de mãe. Então, ela está zelando como a mãe pela filha. Era o costume da época. Então, quem arranjava o casamento? Os pais. No caso, Noemi está tomando um passo nessa direção, de buscar um casamento para Ruth. Agora veja só, Ruth ainda era jovem, e sendo jovem, ela poderia ter outros casamentos. Provavelmente teriam homens dispostos a casar com ela, mas as coisas não são dessa maneira. Tem que ser da maneira de Deus, de acordo com a lei de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Noemi estava agindo de acordo com os costumes daquela época. E a palavra buscar de um lar, onde foi traduzido um lar, poderia ser traduzido também como procurar descanso. Ou seja, ela queria que Ruth fosse estabelecida na vida, que alcançasse descanso e felicidade. Então aqui que está a plataforma de orientação. Então a orientação de Noemi pode parecer para nós um tanto estranha, mas está de acordo com a lei de Deus e os costumes daquela época. Lembrando que Boaz era o parente próximo, e ele, como parente próximo, isso tem implicações morais para ele, implicações de obrigação social como parente e de responsabilidade diante da lei de Deus. Vamos lembrar que quando nós estávamos vendo a vida de Boaz, ele era uma pessoa de referência na cidade. Agora, mais do que referência no sentido financeiro, ele era referência de testemunho, reconhecido pelos seus servos e pela cidade. Então, ele era uma referência de um homem temente a Deus, tanto que ele permitiu que os seus campos fossem respigados. Isso daí era da lei de Deus, tá? Os campos deveriam ser abertos para os pobres e para os estrangeiros. Vamos
Vamos entender um pouco essa lei. Levíticos, capítulo 25, versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Aqui irmão é irmão, tá? Não está falando de irmão de fé, está falando de irmão de sangue, parente, tá? Então, se o irmão fica pobre, o irmão rico tem obrigação diante da lei de Deus de resgatar o que ele perdeu, tá? Capítulo 25, versículo 47, e vocês vão ver que é a coisa mais ampla ainda. Quando o estrangeiro, o peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, a pessoa se vender ao estrangeiro, a dívida era tão grande que ele precisou vender a ele próprio. Ou o peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, 48. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. 49. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Notem, isso é lei de Deus. Agora, se a pessoa é uma pessoa de fé, de temor, de submissão, ele ia agir dessa maneira. Agora, se a pessoa não é temente a Deus, não se submete à lei de Deus, ele ia largar o outro na pobreza. Ok? Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Está vendo aqui a questão da Ruth? Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, que é casar com ela. 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Ele tem que resgatar a memória do irmão e as propriedades, a herança. Então, o filho gerado passa a ser herdeiro dos bens do cunhado, no lugar do pai. Então é muito sério isso. A pessoa que não é simplesmente toma para casar, faz aquele filho que foi gerado herdeiro. Mas aí não é pecado? Não, essa é a lei do levirato, é a lei de Deus. É pecado no caso de incesto, na lei do incesto. Aqui no caso não é. Por isso que Noemi falou, não dá tempo de ter outro filho, né? Isso, por isso que ela comentou lá atrás. Por causa da lei do levirato, mas só que no caso de Ruth sim. Tá? Muito bem. Voltemos para o nosso texto, por favor, Bíblia. Então aqui nós estamos diante da lei do levirato. Esta é a importância do parente remidor, que vai trazer a redenção. Note, tudo aqui tem uma sombra de uma tipologia. Boaz é o parente resgatador. Jesus, sendo Deus, se fez homem, criou um vínculo de parentesco com cada um de nós, para que como parente resgatador, pudesse pagar o preço da nossa dívida, morrendo na cruz, para nos resgatar da condenação do inferno. É essa a conexão. Ok? Então Noemi sabe que Boaz tem responsabilidades em relação a ela. Acabamos de ver aí na lei. E diante de tudo que ela ouviu a seu respeito, como uma pessoa de fé, é homem digno e decente. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes?
e eis que esta noite limpará a cevada na eira. Vamos entender essa questão da cevada na eira. Terminava a colheita, eles tinham que ventilar, que nem faz com café, põe na peneira, joga para cima, o vento leva a palha, joga para cima, né? Aqui era a mesma coisa, só que lá tinha um problema. O clima de lá só tinha vento a partir das 4 horas da tarde, que começava a esfriar, daí começava a vir um vento, era a hora de tirar a palha, você está entendendo? Então no verão, o vento sopra a partir das 16 horas, até o pôr do sol eles iam fazendo isso, e logo após o que eles tinham que fazer? Recolher o fruto na eira, após a limpeza, tá? Versículo 3 e 4. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirá os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Muito bem, vamos entender essa sequência aqui. Naquela época, quando chegava as colheitas, nessa hora de limpeza dos grãos e recolher na eira, era um momento de festividade, eles festejavam a colheita. Então, e essa festividade, qual que era o costume? Ir para a festa com a mesma roupa que trabalhou o dia inteiro, tudo sujo e suado? Toma um banho, troca de roupa. Eles usavam aquelas unções de unguento, tá? E roupa não é uma roupa especial, uma roupa de casamento, não é isso que está falando o texto. Embora eu já tenha visto comentário nesse sentido, não é o que o texto está falando. Você está falando da pessoa pôr uma roupa boa, normal dele, que é uma roupa boa. Agora, lembrando que eles iam dormir para tomar conta dos grãos. Eles não largavam os grãos lá e embora, ficavam lá tomando conta. Então, esse tipo, era uma roupa tipo uma capa. Uma roupa mais ampla, porque daí fechava a capa para servir de coberta. Por isso que ela não ia se dar a conhecer. Como que não? Por causa da roupa, aquele roupão cobrindo. A pessoa não ia quase que perceber quem é outra pessoa. Tá? Então, onde Boaz, após os festejos da colheita, deveria dormir ao lado dos grãos para guardá-los, então ele colheu, colocou na eira, e aonde ele foi dormir? Do lado dos grãos, para tomar conta dos grãos que eram dele. Ele dormiu do lado da colheita. Noemi instruiu Ruth no sentido de mostrar melhor aparência para banhar-se, ungir-se, além de mudar seu vestuário, como era costume nas ocasiões festivas, onde este vestuário deveria ser um grande manto, não se dando a conhecer até que dormisse na eira. Vamos lembrar, Noemi teve que orientar Ruth, porque Ruth não era israelita. Ela era moabita, ela não conhecia esses costumes, essas leis, essas coisas. Então ela está dando orientação passo a passo para que ela possa seguir. Okay? Daí deveria descobrir os pés. Por que, olha só, como a Noemi, ela planejou a coisa, o detalhe. Você vai lá, vê onde ele deitou, dormiu, vai lá, descobre o pé dele, deita ali e dorme. De noite, ele vai sentir frio com o pé para fora, daí ele acorda. Ele acorda, vai olhar para o pé gelado, como para cobrir o pé, e ela está lá dormindo. Né? Isso a gente vai ver com mais detalhe na sequência do texto. Então, lembrando que Ruth, sendo estrangeira moabita, agora é orientada na prática da lei de Deus, que ela desconhecia, numa ação até certo ponto arriscada. Como arriscada? E se o Boaz fosse um sem vergonha? Está entendendo? Mas
Acontece que todo o testemunho que deu até agora não é dessa maneira. Então, mas Boaz reage conforme o previsto, como cavalheiro, ao lidar com aquela situação, jamais como velho idiota e grosseiro, porque ele já era bem mais velho que ela, tá? Mas com dignidade e autodomínio. Muito bem. Aqui Ruth se coloca onde? Aos pés do resgatador. Noemi é ajudadora, Ruth e o resgatador, sombra da igreja de Cristo. Agora vamos entender esse detalhe. Aonde está a sombra? Todo esse acontecimento, segundo a lei, tem que ter um significado. Vamos entender. Então aqui temos um retrato do relacionamento de Cristo com aqueles que creem nele e que lhe pertencem. Vamos entender isso na preparação de Ruth, versículo 3. Banha-te. Ruth se lavou. Na lei de Moisés, exigia-se lavagens cerimoniais para serem sombra de algo maior. O sacerdote, ele tinha que se lavar para entrar no tabernáculo. O escriba, ele tinha que se lavar para escrever o nome de Deus. Existia o rito de se lavar. Eram lavagens cerimoniais, que eram sombra de algo maior. Salmo 51, versículo 2. Davi pecou, adulterou com Batseba, se arrepende. Olha o que ele pede para o Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lavagem cerimonial. Tem um significado. E nós, a Igreja de Cristo, que não estamos mais debaixo da lei, também devemos nos purificar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos. Por isso que a gente usa o termo nos lavar no sangue de Cristo. Por isso que a gente usa o termo de nos lavarmos pela palavra de Deus. Tem esse sentido, ok? 1 João capítulo 1, 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Note, se confessarmos, homologarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tirar de diante de sua face, resolver a questão e nos purificar. É um lavar regenerador. Deus, Ele não faz a nossa responsabilidade. Nós temos que tirar de nossa vida as coisas que estão nos contaminando. Note, Ele nos lava, mas tem que haver o que da nossa parte? Arrependimento e confissão. Essa parte Ele não faz, essa parte é nossa. Tá? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, ó lavar aqui, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre é quando a pessoa é crente na igreja e lá fora não é crente. Vida dupla, ânimo dobre. 9. Afligi-vos,
lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, ou seja, humildade, humilhação, arrependimento. 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, Ele vai restaurar. Veja a vida de Noemi, não é isso que está acontecendo? Ela começou a ter uma vida errada, e agora ela está sendo levantada e já está tendo atitudes para servir a Deus, agora ajudando Ruth. Se os sacerdotes lá no Antigo Testamento entrassem na presença de Deus contaminados, ou seja, com pecado, eles poderiam até morrer. Agora vamos pensar nós aqui, cristãos, fazendo isso a cada culto sem a menor preocupação. Chega aqui no culto, não está nem aí se pecou, deixou de pecar, já quer ir orando, louvando a Deus. Gente, a situação é a mesma, lá é sombra do que está aqui. Daí a gente começa a entender o porquê os cultos hoje precisam de tantos apelos emocionais, de uma ação tão irreverente, sem santidade nos membros. Porque está entrando todo mundo contaminado e quer cultuar, e não tem comunhão com Deus, então começa a lançar de mão de recursos de emoção, de ação. É só ver. É muita atividade e comunhão nenhuma. É isso que está acontecendo. Ruth se lavou. Pode voltar lá no Ruth 3:3. Ruth se ungiu. Banha-te, unge-te. O óleo da unção nas Escrituras refere-se à ação do Espírito Santo. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A unção do Espírito. Versículo, deixa eu ver aqui, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos pensar um pouco. Ministério do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o ministério do Espírito Santo como 3 ministérios. Tá? Revelação, inspiração e iluminação. Quando Deus criou o homem e não tinha a palavra escrita, a Bíblia, ele se revelava como? Sonhos, com voz, com profetas, certo? Esse ministério. Só que esse ministério, a humanidade foi crescendo, foi se tornando pouco eficiente, e o ministério do Espírito Santo passou para o quê? Inspiração, para gerar a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. O autor é o Espírito Santo. Só que ela se encerra no Apocalipse. Se ela se encerra no Apocalipse, o ministério de inspiração do Espírito Santo já cessou. E a Bíblia ainda avisa que ninguém deve acrescentar mais nada aqui e nem tirar do que está aqui, porque isso é inspirado por Deus. Então tudo que é tirado daqui, o oposto, é ação de homem e é contra a vontade de Deus. Daí precisamos estar atentos com as pseudos revelações. Deus me falou. Falou como? Se a revelação já está aqui. Muito bem. Qual que é o ministério do Espírito Santo hoje? Iluminação. O que é iluminação? Isso que o texto está falando. Essa unção do Espírito Santo para, iluminando as nossas mentes, compreender
a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, sermos transformados pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, o crescimento vem pela palavra de Deus, o ensino que ele está se referindo aqui, ensino do quê? Da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Ungiu. A W. Tozer, antes da gente ir no W. Tozer, deixa eu pegar mais um texto. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, da unção. Tá? 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Como assim? Os que são salvos, o perfume de Cristo. E os que se perdem? Vamos seguir. 16. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ninguém, é ação do Espírito. 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não estamos fazendo isso aqui, não. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, pela palavra dele. Muito bem. Diante desse cenário que nós temos, apóstata entre as igrejas e entre seus servos e entre os membros dessas igrejas, a W. Tozer fez uma frase muito interessante. Eu anotei e vou compartilhar com vocês. Diz o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, muito daquilo que a igreja está fazendo não mudaria e ninguém perceberia a diferença, porque não estão sendo feitas pela ação do Espírito Santo de Deus, é a ação do homem. A W. Tozer, há 200 anos atrás, eu acho, já tinha enxergado isso. Muito bem, volta lá no versículo 3. Banha-te, unge-te. E Ruth trocou de roupas. As roupas, elas têm um significado espiritual nas Escrituras. Vamos lembrar, Adão e Eva pecaram e tentaram se cobrir após pecar com roupas feitas de folhas. Mas somente Deus é que poderia perdoá-los e vesti-los de um modo aceitável. E esse modo aceitável era com pele de animal, com derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. A salvação e a vida cristã são retratadas como trocar de roupas. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não é dessa maneira. De que maneira é então? Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus. Se é de fato que você nasceu de novo e é de Cristo. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, quando você entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, vos despojeis do velho homem, da vida velha, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Despojar é a ideia de roupa suja que você tira. Tá? 23. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Renovar é a ideia de você tirar a roupa suja e tomar banho, para poder pôr roupa limpa. E você tem que limpar o que? A mente, entendimento. Tá? 24. E vos revistais, a roupa nova, revistais, do novo homem, da nova vida,
criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A Bíblia fala isso. A vida cristã é um trocar de roupas. Quarto aspecto, Ruth aos pés do resgatador. Pode voltar lá no 3:4. Ela aprendeu com Noemi como se apresentar diante do resgatador, colocando-se aos pés dele, mantendo aquela posição que desde o início ela está tendo, de humildade, como serva. Que ele faria o que deveria ser feito, diz o texto. Então, o que quer dizer isso? Que os pecadores podem chegar-se ao Senhor como estão, com pecados, com a roupa suja, e Ele os transformará, tirar a roupa suja, para poderem o adorar em espírito e verdade, que é aquela questão do Tozer. Se Deus tirar o Espírito Santo, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem em Espírito e verdade, acaba a conexão. Agora, quanto dessa conexão é de fato e de verdade? Então, segundo os princípios apresentados nas Escrituras, e não como parece mais certo, segundo as instruções humanas, no lugar das instruções bíblicas, que é a vontade de Deus. Vamos lembrar a época que eles estavam. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, o que dava na cabeça. O mais certo é isso aqui. O interessante é que esse comportamento do ser humano não mudou. Não é um comportamento que pertence ao período dos juízes, é um comportamento que pertence ao ser humano. E se nós formos perceber a prática cristã, cada um faz o que dá na cabeça e não se preocupa com as instruções que estão na Bíblia de como fazer isso. Então as coisas não mudam, não. O ser humano continua pecador, o comportamento do ser humano continua dessa maneira. Ruth promete obediência. Versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Ruth promete obedecer. Ela não era somente ouvinte, mas também uma praticante. É uma coisa que a gente tem que pensar. Muito nós temos ouvido a cada livro da Bíblia, a cada domingo, a cada terça-feira, o quanto do que estamos aprendendo estamos praticando, o quanto do que dizemos que cremos estamos vivendo esse cristianismo. A disposição de obedecer ao Senhor é o segredo de saber o que Ele deseja que façamos. Põe para mim lá, Bia, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha só. Aquela questão que eu falei aqui. Não é segundo a cabeça, o que você sente, o que você acha, o que você experimentou. Não é segundo a doutrina. É segundo a palavra de Deus. Não é do jeito que você quer ou do jeito que você pensa. É do jeito dele. A vontade de Deus, ela não é uma prateleira de supermercado, aonde nós chegamos no supermercado e escolhemos segundo o nosso gosto, do jeito que a gente quer. Não é supermercado. As coisas são do jeito que Ele quer. E a gente tem que se amoldar a isto. Daí a razão de a gente chegar numa cidadezinha dessa e ter 50 igrejas. Por quê? Cada um quer fazer do jeito que quer. Só que não tem jeito que quer, só tem um jeito, é o que está aqui. A vontade de Deus não é essa prateleira de supermercado. Não é segundo o desejo dos nossos corações.
lembrando que nossos corações são desesperadamente corruptos, diz a palavra de Deus. Esse comportamento carnal só levará a entristecer o Espírito Santo e perder de Deus o que Ele tem de melhor para nós. Nós temos que crer. Se as coisas são assim como são, isso é o melhor. E se a gente não segue dessa maneira, estamos perdendo da bênção de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém. A responsabilidade é grande, temos que prestar para Ele. Não é para mim, não é para você, é para Ele. Então, se a responsabilidade é desse tamanho, precisamos nos apegar à palavra de Deus e nos dedicar a ela, e daí temos que prestar conta a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que sempre nos desafia, agradecemos pelo Teu Espírito que sempre ilumina as nossas mentes para compreender e nos capacita, Senhor, a viver segundo a força do Seu poder. Clamamos, Senhor, ó Deus, então, a Tua direção e que possamos, segundo a direção do Teu Espírito, compreendermos a Tua palavra, que é viva, é poderosa e é eficaz, é água, é alimento, é leite, é pão, para nos fortalecer. E assim possamos, Senhor, glorificar o Senhor com o nosso viver. E para isso, ó Deus, que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. Que a superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, se derrame a cada dia. E que a presença em nós de Deus Espírito Santo se renove, para nos consolar, ensinar e nos selar para sermos alcançados um dia por Ti. No Teu nome, Jesus. Amém. 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 Ok, meus irmãos.